Miguel ABD, o Centrão e a dívida interna são os maiores custos para o governo federal? O Lula tem habilidade para lidar com isso e mudar o eixo de poder? A gente tem que ver o que a gente entende por custo, tá, Miguel? Eu acho que o maior custo hoje no Brasil não é nem o Centrão nem a dívida externa, mas a estagnação econômica que nós estamos. A estagnação econômica gera desemprego, que diminui a entrada de impostos. Aliás, você vai ver que toda essa loucura começou quando a Dilma apresentou um orçamento em que ela dava um orçamento negativo. Tipo, a gente tinha pagado mais do que tinha recebido naquele ano. E era um orçamento, era 1% negativo, uma coisa assim, era bem pouquinho. Eu me lembro que aquilo deu manchete no Brasil inteiro, gritaria, os caras emputecidos, reclamando, não sei do que. E aí surgiu o argumento do custo do Estado. Não, a Dilma gastou demais, a Dilma aumentou o Estado, o Brasil estourou, o comunismo, e aí entraram esses liberalóides loucos, essa construção. Tudo isso está errado, gente. Se você olhar o custo do Estado brasileiro, ele vem reduzindo, ele vai reduzindo durante todos os governos Lula. O que deu superávit no governo Lula era exatamente o crescimento econômico. O crescimento econômico vinha numa ascendente, gerando mais impostos e a arrecadação crescia. Aí você tem a crise de 2008, especialmente a crise de 2010, e depois algumas cagadas que foram feitas na economia ali, especialmente a partir de 2014, que fazem com que a nossa arrecadação de impostos caia. Lembra que ali a partir de 13, 14, a Dilma começa com aquela política de desonerações, que foi mal pensada. A ideia era boa, mas ela foi mal colocada em prática e tal. Aí quando cai a receita, se você mantiver, mesmo que os gastos estivessem numa decrescente, mas se a receita cai mais rápido, você acaba tendo um saldo negativo. Então, o saldo negativo do governo Lula não era por conta de um gasto excessivo de Estado, mas pela redução da nossa capacidade econômica. E esse é o principal problema hoje do Brasil. Porque nós continuamos numa descendente. Nós continuamos perdendo arrecadação, nós continuamos com a atividade econômica negativa, nós continuamos com mão de obra ociosa, capacidade produtiva ociosa no Brasil, desemprego lá em cima, e isso tudo gera um custo gigantesco para o Brasil. É muito maior que o Centrão, é muito maior do que a dívida interna, é muito maior do que tudo isso. Por isso que, assim como nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil a ideia mais clássica e mais organizada para poder tirar o Brasil desse atoleiro vai ser abrir os cofres e começar a gastar. Tem que voltar a incentivar a demanda via Estado. Tem que começar a voltar a fazer a obra. Gente, essa foi assim que o Roosevelt tirou os Estados Unidos na década de 30 da Grande Depressão. É assim que o Biden está tentando fazer nos Estados Unidos nesse momento. Foi assim que a Europa começa a se reorganizar a partir da década de 60. O Estado induzindo demanda, especificamente em investimentos de infraestrutura, estradas, portos, ferrovias, rodovias, né? Voltar a tomar a Petrobras para o Brasil. A Petrobras tem que ser um elo de fortalecimento das nossas cadeias produtivas e não simplesmente uma forma de enriquecimento de mega milionário investidor. Né? E aí fazer a Petrobras, gente, para produzir uma daquelas estações de tirada uma daquelas plataformas de exploração de petróleo, cada uma daquelas plataformas de exploração de petróleo gera uma quantidade gigantesca de empregos diretos e indiretos. E aí você entra naquilo que a economia chama de fator de multiplicação, né? Porque, mas é dinheiro público. É dinheiro público que paga os impostos aqui, portanto olha só, você pagou R$100 de salário, esse cara pegou esses R$100 de salário e consumiu R$100, porque ele tem que viver. Né? Então você entregou esse dinheiro para ele. Ok, mas voltou para o Estado em forma de imposto desses R$100, mais ou menos aí uns R$32, mais ou menos, que a carga de imposto médio no Brasil é altíssima. Para o consumo, não é altíssima no sentido geral, tá? Nós temos uma carga de impostos semelhantes à OCDE, não é grande não, mas os nossos impostos são em consumo, portanto pegam desigualmente a nossa população. Porque o pobre paga a mesma quantidade de imposto que um mega milionário no consumo, porque ele come o pãozinho, então é o mesmo imposto lá. Nós não temos impostos de outras formas, então nós temos que reorganizar isso. Né? Mas veja, desses R$100 que o governo pagou,
30 já voltaram para ele em forma de imposto. E esses R$100 ele comprou pão, vamos supor, e ele pagou para o produtor de pão, né? O produtor de pão vai ter que fazer mais pão. Para fazer mais pão, ele vai comprar farinha. Aí, quando ele compra farinha, ele paga imposto também na farinha. E, portanto, esse é um dinheiro que volta para o governo. E esse processo é o que a gente chama de fator de multiplicação. Então, o dinheiro pago, muitas vezes o gasto público direto, não entra nos saldos do governo como gasto direto. Você tem sempre o retorno do valor, sem falar que você reorganiza as linhas de produção brasileira, gera emprego, reaquece a economia. O IPEA tem alguns estudos muito legais sobre isso, e o IPEA, uma época, mostrou que a cada R$1 gasto no Bolsa Família, e aí tu vê esses liberaloides idiotas falando, isso é dinheiro público que vai para não sei o quê. Cada R$1 gasto no Bolsa Família aumentava em R$1,4 o PIB brasileiro. Ou seja, os fatores de multiplicação eram tão grandes e tão bem pensados que no final o governo ganhava com aqueles valores. E é isso que nós temos que voltar a fazer. Nós temos que voltar a pensar como sociedade. Nós temos que voltar a ter empatia uns com os outros. Nós temos que voltar a ter solidariedade. Nós temos que voltar a nos indignar com a pobreza. Nós temos que voltar a não aceitar trabalhadores sendo aviltados indignamente. Nós temos que voltar a pensar no país, organizar a nossa economia. E aí, meu caro, se o Centrão quiser alguma coisa, que se negocie. Às vezes as pessoas, mas vai negociar com o Centrão? Vai negociar com o Centrão. Por quê? Porque se você pretende efetivamente reorganizar o país, você precisa dos votos desses caras. E aí, meu amigo, o valor que eles vão cobrar ali, por maior que seja, é pequeno, perto do esforço que nós precisamos fazer para recolocar a economia brasileira no lugar, depois do que aconteceu, que é o furacão Temer-Bolsonaro. Não esqueçam do Temer nessa história, tá? Porque tudo começa com ele. E depois do furacão Temer-Bolsonaro, que nós vamos precisar reorganizar aqui, olha, vale um acordinho aqui, um acordo lá, porque nós vamos precisar de voto, gente. Quiçá, eu gostaria muito que a população brasileira acordasse, né, daqui a 352 dias e votasse em partidos de esquerda, todos eles de fora a fora. Que Novo, uma parte significativa do MDB, esses partidos novos, Solidariedade, esses partidos mais maluquete aí, que eles não tivessem nenhum deputado eleito. Bom, aí seria ótimo, a gente só governaria e faria alianças com quem a gente quer, com quem a gente tem afinidade ideológica. Mas esse é um mundo que não existe. O mundo real no Brasil é uma sociedade tremendamente conservadora em que a esquerda brasileira não consegue ter sequer 1/3 do parlamento. Então, ou a gente aprende a fazer política real e sai do DCE, sai daquela política estudantil, né, e cai no mundo real, ou a gente vai passar o resto da vida em sistemas ingovernáveis. Luiz Inácio Lula da Silva eleito no executivo, um legislativo totalmente refratário a ele, você não consegue governar, e aí um fracasso no governo Luiz Inácio Lula da Silva significa mais 10, 15 anos de governos de direita aí, lasqueando o povo de cima a baixo. A gente tem que começar a ter um pouco de inteligência nesse processo.